Então eu tenho aqui uma bifana, ela não é muito fininha. E o que eu vou fazer? Eu vou procurar cortar todas da mesma grossura. Vamos ver aqui assim. Olha só, aqui tem uma gordurinha que eu vou retirar. E eu vou procurar também não deixar elas muito longas. Eu vou cortar aqui no meio. Então as minhas bifanas eu procurei cortar praticamente da mesma grossura e do mesmo tamanho. Mas nem sempre isso é possível. Eu poderia agora já refogá-las, as minhas tirinhas. Só que eu gosto muito de deixar certas preparações na marinada, até de um dia para o outro. Assim, a carne, principalmente, fica mais suculenta e mais saborosa. Então, vou pegar aqui um Tupperware e vou colocar as minhas tirinhas aqui. Eu vou colocar um fio de azeite, um fio não, vamos ser assim, umas 2 colheres de sopa de azeite e vou usar um vinagre de pimentão. Dê uma olhadinha na nossa playlist vinagres e lá você irá ver esta receita como outras. Agora, se você não tiver um vinagre de pimentão, você pode usar o vinagre de sua preferência. Eu não vou colocar muito, vou colocar aproximadamente 1 colher de sopa. Que eu quero que tenha um pouquinho de acidez. E esse meu potinho, não sei se vocês conseguem ver, mas tá cheio de mãezinha. Uma coisa linda, porque não tem tampa, então conforme o tempo vai passando, mais mini mães vão surgindo. Outro ingrediente típico dessa receita são folhas de louro. Então aqui eu vou colocar 4 folhinhas de louro na minha marinada e o vinho branco seco. Eu sempre dou a dica de você usar um vinho da mesma qualidade que você usaria para beber, para que a qualidade do vinho não venha estragar o seu prato. Eu tenho aqui um vinho, esse vinho está maravilhoso. Eu gosto de usar também esse vinho para colocar no meu pote de mães para manter as minhas mães ativas. Eu vou cobrir a carne com o vinho, então a quantidade depende da quantidade, que inclusive aqui eu tinha 300 gramas de bifanas, como também do tamanho do seu pirex. Agora então eu vou fechar o meu pote e vou levar à geladeira. Eu gosto de deixar de um dia para o outro na geladeira para que a minha mistura de carne com os temperos peguem o sabor bem gostosinho. Amanhã então eu volto para a gente continuar a nossa receita. Até lá! As tirinhas de porco ficaram marinando de ontem para hoje na geladeira, já estão aqui. E eu peguei então aqueles pimentões que estavam aqui ontem e cortei 1/3 de cada um. Cortei assim em fatias finas, igualzinho quando eu fiz o pimentão grelhado. Só que aqui no caso, em vez de eu deixar as tiras compridas, eu cortei as tiras no meio. Estou com uma frigideira que está quentíssima aqui e vou colocar aproximadamente umas 3 colheres de sopa de azeite. Caso você não queira usar azeite, você pode usar o óleo de sua preferência. Em vez de colocar logo o pimentão, eu vou adicionar 6 dentes de alho picado. Essa receita não vai cebola, então vou dar uma misturadinha aqui. Eu só vou dar uma leve murchada no alho, mas para evitar que ele queime, eu sempre uso uma técnica, eu polvilho um pouco de sal. E hoje eu vou usar esta mistura aqui, esse sal temperado para a carne suína. Vou colocar aqui só um pouquinho mesmo para evitar que ele queime. Agora, caso você não tenha um sal temperado para a carne suína, você
pode usar qualquer sal ou pimenta que você tiver em casa. Se você não quiser usar pimenta, também não tem problema. Mas se por acaso você se interessar em fazer um sal temperado, dê uma olhadinha na nossa playlist temperos, que fora este sal para suínos, eu tenho também outros sais que possam lhe interessar. Eu agora então posso já adicionar o pimentão. Vou colocar os 3, como também se você não quiser usar pimentão, vermelho, verde e amarelo, e a receita tradicional pede, você use o que você tiver à mão. Aqui em Portugal, normalmente não tem muita variação de preço entre as cores. Por incrível que pareça, essa vez quando eu fui comprar, o vermelho e o verde estavam no mesmo preço e o amarelo estava um tiquinho só mais caro. A quantidade também eu deixo a gosto. Como se você não quiser cortar em tirinhas, você pode cortar em banoise. Que no vídeo como cortar legumes e verduras, eu ensino os cortes e os nomes na gastronomia. Agora aqui é só aguardar que o pimentão dê uma leve murchada também e eu vou retirá-lo da frigideira. Agora que os pedacinhos de pimentão já deram uma murchada, eu vou, como comentei, retirar para essa vasilha aqui. Vou raspar bem o alho, para não deixar nenhum pedacinho, para na hora que eu for preparar as tirinhas de porco, o alho não venha a queimar. E vou colocar azeite. Aqui não precisa colocar muito, porque eu vou colocando aos pouquinhos. Aqui a frigideira já está quente. E vou então dar uma dourada nos pedaços de porco. Vou pescar aqui da minha marinada. Eu gosto de ir refogando aos pouquinhos, dando uma dourada aos pouquinhos, para ele dar uma tostada e não fazer água e não vir a cozinhar, que eu não quero que ele cozinhe agora. Então, ó. Vou colocar eles assim bem espaçados. E vou então aguardar que eles dourem por baixo para virar e doure pelo outro lado e continuar assim dourando todos os pedacinhos. Conforme eu for virando depois, eu vou adicionar junto aos pimentões. Olha só, os pedacinhos já estão querendo dourar, porque eles não estão juntinhos e assim eles ficam mais gostosos. E assim que dourar pelo outro lado, eu vou retirar. Se for necessário, adiciono mais azeite e vou dourando até que eu termine de dourar todos os pedaços. Agora que os pedaços já estão todos dourados, os outros já estão aqui, eu vou retirá-los, deixar eles junto aqui do pimentão e eu vou adicionar 200 ml daquele vinho que a gente colocou na marinada para deglaçar a frigideira. Não se preocupe que todo o álcool será evaporado conforme a frigideira vai esquentando. Então agora aqui é para tirar a sujeirinha que está aqui agarrada na frigideira. Vamos aguardar que ele reduza um pouco de volume para então a gente dar continuidade à receita. Agora que o vinho já reduziu, vocês podem ver, já reduziu bastante, já está até com uma cor mais caramelada, podemos dizer assim, de toda a sujeirinha que estava na frigideira. Então podemos voltar com o porco e os pimentões. Tirar o alhinho aqui também que está grudado. Vou dar uma espalhada bem aqui para que o pimentão e as fatias do porco peguem bastante o vinho. Vou espalhar aqui bem e
chegou a hora então de temperar o nosso pica-pau. Vou continuar no sal. A preparação do sal temperado para a carne suína. E essa parte aqui é a gosto. Se você preferir mais salgadinho, você coloca mais sal. Se não, você reduz um pouco. E é só aguardar que comece a ferver novamente, mais até para esquentar o porco e o pimentão que ficaram aguardando. E praticamente depois é correr pro abraço. Você pode acompanhar esse prato com batatas ao murro, já que nós estamos aqui em Portugal e uma receita portuguesa. Olha, já está começando a levantar aquele perfume. Eu não vou aguentar colocar em prato, então já que ele está quentinho, eu vou pegar um pedacinho de porco e vou tentar pegar os pimentões. Olha, está super perfumado. Eu gosto do pimentão al dente. O porquinho está super macio, até por causa da marinada, bem saboroso.